Só um pedacinho não tem problema. Vocês já ouviram isso em algum momento da dieta? Olá, sou maravilhosa, sejam muito bem-vindos ao nosso Entre as Panelas, o lugar que você encontra força adicional para permanecer firme na dieta, porque aqui desistir não é uma opção. Eu sou Ivana Salles, sou nutricionista e terapeuta e ensino você a equilibrar suas emoções para emagrecer e não voltar a engordar nunca mais. Vamos aguardar o Instagram notificá-las que estamos ao vivo para a gente começar. Vamos lá. Vamos aguardar o Instagram dar o seu ar da graça. Enquanto isso, você que está chegando agora, já clica nesse aviãozinho, compartilha essa live com as amigas que também estão precisando dessa força adicional para se cuidar, tá certo, gente? Vamos lá, então. Olha só. Um pedacinho só, não tem problema. Vocês já ouviram isso quando vocês estavam de dieta? Me falem aqui. Né? Em alguma festa de família, em algum lanche com as amigas. É uma coisa que a gente escuta com bastante frequência. E será que não tem problema mesmo? Que só um pedacinho não tem problema? Será que essa é a realidade? Né? Só um pedacinho não tem problema. Quem já ouviu isso em algum momento que começou a dieta? Ah, vai, come, só um pedacinho não tem problema. Oi, Miriane, querida, bom dia. Amy, sejam bem-vindas, vamos lá. Então, olha só, Eulina também, querida, seja bem-vinda. Vamos lá, então. A gente escuta muito isso, né? Assim, ninguém pode ouvir falar que a gente tá de dieta, que fala assim, ah, come só um pedacinho, né? E a gente tinha que pensar, né? Será que realmente tem problema comer o pedacinho ou não tem problema comer o pedacinho? É sobre isso que a gente vai falar hoje aqui no Entre as Panelas. E esse último dia das mães, que foi domingo, né? Eu vou contar pra vocês uma coisa que aconteceu, porque a gente almoçou com a minha mãe. E aconteceram dois movimentos, porque minha irmã tá de dieta. Minha unha tá linda? Mais ou menos, Miriane. Depois eu falo nos stories pra vocês a saga da minha unha. Tá um trem de doido isso aqui. Mas enfim, vamos lá então. No dia das mães, a gente almoçou com a minha mãe e a minha irmã tá de dieta. Aí a gente tava ali na cozinha preparando o almoço. E eu fatiei um salame artesanal, né? Pra gente poder ali petiscar enquanto a gente tava trabalhando pra fazer um tira-gosto. E a minha irmã olhou pra mim e perguntou assim, Ivana, posso comer, Nutri? Aí eu olhei pra ela e falei, olha, eu não sou fiscal da dieta alheia, você decide, né? Eu já prescrevi sua dieta, agora você decide o que você vai fazer com isso. E aí ela falou assim, eu vou comer só um pedacinho então, porque um pedacinho não tem problema. Daí ela foi lá, pegou a fatia, comeu. Logo depois ela falou assim, ai meu Deus, eu não devia ter comido, porque agora vai ficar mais difícil não comer, porque realmente o salame estava delicioso. Então, vocês acham o quê? Que Carol comeu mais ou não comeu mais? Diante daquela circunstância ali, daquela situação. Ela cedeu ao apetite, ao desejo, ou ela não cedeu? Né? A fatia de salame que ela comeu foi a única ou foi só a primeira? Me contem, o que vocês acham que aconteceu? Me falem aqui que eu quero ouvir vocês. Né? E a gente tem ali nesse diálogo, que durou apenas alguns segundos, dois movimentos que acontecem com muita frequência e podem atrapalhar muito o seu emagrecimento. E é sobre eles que eu quero falar aqui com vocês. Primeiro, transferência de responsabilidade. Todo mundo achando que ela comeu mais. Vamos ver, já eu falo, tá? Então, o primeiro movimento, assim, é transferência de responsabilidade. Vejam que ali diante do salame, o que ela fez? Ela veio me perguntar, posso comer, Nutri? Né? Ela queria que eu desse autorização a ela para transgredir a dieta. Porque daí a responsabilidade não seria dela, seria minha. Tá? Não que tivesse, gente, problema dela comer um pedaço do salame em si, tá? Não teria esse problema. Só que olha só, vamos raciocinar. Ela já tinha feito as refeições da manhã e já estava na hora do almoço. O almoço estava praticamente pronto. Então a questão, na verdade, era assim, ela precisava comer o salame? A gente tem que se fazer essa pergunta. Eu preciso realmente comer isso aqui agora? Sabe? Então, comer o salame era a melhor escolha a se fazer, já que ela está de dieta e tem um objetivo específico de emagrecimento? A gente tem que começar a fazer esse tipo de pergunta para a gente não se deixar tomar pela emoção na hora da decisão.
A gente não ser tomada pelo desejo na hora da decisão. A gente fazer uma decisão realmente consciente. Porque se você tá de dieta, se você quer emagrecer, tem ali um objetivo claro, específico, algo que realmente está te incomodando, algo que você quer colocar sua energia, quer colocar sua atenção. Comer fora de hora, beliscar, vai te atrapalhar no processo, percebe? Então, até que ponto vale a pena? A gente tem que começar a tomar decisões de forma mais consciente na nossa vida. Então, se eu tivesse dito pra ela assim, pode comer, não tem problema. Sabe o que ia acontecer? A consequência de comer além da conta, né, ia acontecer do mesmo jeito pra ela. Ia atrasar o processo dela de emagrecimento do mesmo jeito, tá? Mesmo eu falando que podia. Com a minha autoridade de nutricionista, porque ali não era a irmã, né? Ela perguntou pra nutricionista. Ela ia arcar com as consequências do mesmo jeito. Ia atrasar o processo de emagrecimento dela do mesmo jeito. Então vamos supor que eu tivesse falado assim pra ela, pode comer, vai, Dia das Mães, mais calma no processo. Eu estaria arcando com a consequência da decisão dela? Não, ela estaria arcando com a consequência da decisão dela. Percebem isso? Então, vocês atrasam o processo de emagrecimento de vocês abrindo uma série de concessões. Vocês vão ali abrindo concessões uma atrás da outra, desnecessárias. Concessões que não são necessárias, são completamente desnecessárias. Pra quê, gente? Pra satisfazer o paladar, pra satisfazer a vontade imediata, pra se mimar. Ah, vai, só um pedacinho, não tem problema. E isso acaba sendo muito frustrante, porque o resultado, ele demora mais a vir, ou às vezes ele nem vem. Então vocês têm que estar atentas aos salames que vocês andam comendo por aí. Aos salames que vocês andam beliscando por aí e que muitas vezes está sendo responsável por vocês não atingirem o sucesso que vocês gostariam. Às vezes vocês colocam muita energia, né, para fazer a dieta, para comer direito, mas vão ao longo do processo abrindo muitas concessões. Muitas desnecessárias, né? E aí eu vou falar para vocês. Carol só comeu uma fatia de salame, né? Frustrando aí a opinião de vocês. A Carol ficou na única, na verdade, não foi a primeira fatia, foi a única fatia de salame, tá? Essa é minha irmã, gente. A frase dela depois de comer foi muito didática, né? Ela virou e falou assim, ai, eu não devia ter experimentado esse salame, né? Porque agora vai ficar mais difícil. Vai ficar mais difícil o quê? Se negar. Claro, gente, por quê? Antes era só uma ideia que ela tinha sobre o salame, né? Era uma memória que ela tinha dos salames que ela já comeu na vida. Era só um contato visual e uma memória, tá? De algo distante. Ah, eu já comi salame, eu sei mais ou menos o gosto que tem. Tem um salame aqui na minha frente, eu tô vendo. Mas percebam aqui que é só um sentido que tá aberto, é só a visão. Porque o salame nem muito perfumado é, né? Então, assim, é só a visão dela que estava aberta pro salame. Quando ela provou, presta atenção aqui, gente. Quando vocês provam e comem um pedacinho, além da visão, entra o paladar. Entra o paladar, o tato, o sabor, o apetite. Ele é estimulado por mais sentidos. Os sentidos, eles vão se abrindo. E aí não é mais sobre uma ideia do salame. É sobre um salame específico, real, que já tá ali na tua frente, que você já provou desse salame. Então, de alguma forma, o salame, ele vai se tornando parte de você. Quando você experimenta, ele se tornou parte de você. A presença dele é maior dentro de você, percebe? Porque antes era algo fora, era algo visual. Agora não. Agora você provou e sabe o gosto desse salame específico. Aqui as coisas se complicam muito para vocês no processo. Muito. Tá? Porque você prova, gente, você vê assim que é mais gostoso, a presença do salame na boca é mais gostosa do que só aquela ideia que você tinha do salame. Antes de provar, entende? Então, gente, fica mais difícil dizer não. Isso é uma realidade. Vira um desejo mais forte, dito de outra forma, vira uma tentação maior.
Você tem que ter mais força interna para dizer não pro segundo pedaço do que pro primeiro. Dizer não pro primeiro é mais fácil. Saibam disso. É mais fácil. Então, para pensar. É mais fácil você dizer não pro bolo da padaria, um bolo qualquer da padaria, que você nunca provou, passou na padaria, viu um bolo, ou dizer não pro bolo da sua avó, que ela faz pra você desde criança. Qual que é mais fácil? É mais fácil, normalmente é mais fácil que a gente dizer não pro bolo da padaria. É muito mais difícil a gente dizer não pro bolo da avó. Porque o bolo da avó, gente, é uma presença na nossa vida. E é uma presença há muito tempo. É uma presença há muito tempo. Ele vem carregado de sensações, ele vem carregado de lembranças, de memórias, de emoção sensorial e afetiva. Tem aquela velha frase de Camões, né? Transforma-se o amador na coisa amada. É mais ou menos isso. A gente vai se transformando naquilo que a gente ama, naquilo que a gente tá na presença há muito tempo. Então eu amo chocolate. Eu amo chocolate. Se você ama, gente, é muito mais difícil abrir mão, percebe? Se aquilo é uma presença muito forte na tua vida, é muito mais difícil dizer não. Porque dói. Né? Faz parte de você, da sua constituição. Então é claro que é melhor não provar. Porque é mais fácil dizer não para o primeiro pedaço, para a primeira mordida, do que dizer não para a segunda. Porque deixa de ser um doce para ser o doce quando você prova. Então, gente, eu tenho duas experiências com isso muito fortes, né? A primeira foi na época de faculdade. Na época de faculdade, eu fiz faculdade em Viçosa, aqui no interior de Minas. E abri um lugar lá que chamava Boca do Forno. E o lugar, ele vendia coisinhas de padaria, salgadinhos, né, docinhos e tal, por quilo. Era um buffet. Isso era uma super novidade na época, né? E aí, eu não entrava lá. Inaugurou, foi um sucesso, todo mundo ia na Boca do Forno e eu não ia. Porque eu realmente pensava, eu falava assim, caramba, se eu provar, vai ser muito mais difícil falar não. E eu falava brincando, mas era verdade. Assim, eu falei, se eu for lá e provar, depois vai ser difícil eu passar por lá e não entrar. E eu passava por lá todo dia pra ir pra casa, pra ir pra faculdade, várias vezes ao dia, às vezes, né? E eu só fui comer lá no último período de faculdade. Quando eu tava pra ir embora, eu falei, agora eu posso ir lá comer na Boca do Forno, porque eu não vi nisso um risco pro meu bolso, porque na verdade a minha preocupação na época era o meu bolso, né? Não era propriamente a minha saúde, mas era o meu bolso. Então eu falava assim, agora no último período eu tô segura, tô mais segura pra poder entrar lá e não fazer um rombo nas minhas contas, né? Então essa era a minha preocupação, né? Porque o universitário costuma ser duro, né, gente? Eu era meio dura na época também. A outra experiência que eu tive com isso foi quando eu fui para os Estados Unidos, que eu fiquei 3 meses lá como pesquisadora visitante numa universidade. E assim, quando eu comecei a falar para as pessoas que eu ia para os Estados Unidos, que eu ia ficar 3 meses, só o que eu ouvia era assim, caramba, você vai voltar acima do peso. É só o que eu ouvia, gente. Assim, todo mundo falava, né? Ai, caramba, você vai engordar, você vai engordar. E eu já fiquei arisca com aquilo, né? Eu falei, caramba, gente, será que eu vou engordar mesmo? Né? Eu nunca tinha ido para os Estados Unidos, né? Eu falei, o que vai acontecer comigo lá? Então, quando eu cheguei lá, eu realmente cheguei assim, tensa. Eu falei, eu preciso me cuidar. Eu cheguei com essa consciência, assim, de que eu precisava me cuidar, né? E aí, realmente, eu cheguei lá, aquele monte de comida fast food, né? A Carol tá falando aqui o país do fast food e das porções gigantescas, né? Porque além de ser fast food, é tudo gigante. Então, realmente, assim, a comida apetitosa, diferente, né? Em tamanho extra grande. E aí, eram coisas que eu nunca tinha comido. Então, eu olhava, olha só, até me dava vontade de comer. Mas não eram presenças na minha vida. Eu não conhecia o gosto daquilo, percebe? Então, gente, foi até relativamente fácil tomar a decisão de não comer.
Porque foi essa decisão que eu tomei. Eu falei assim, eu não vou comer. Eu só vou comer quando eu tiver pra ir embora. E assim eu fiz. Então, nos últimos dias de viagem, o que eu fiz? Voltei nos lugares que eu queria, pedi a comida que eu queria, experimentei tudo que eu tava com vontade de experimentar, tá? E aí eu mantive a minha alimentação dentro de uma normalidade quase que todo o tempo. Comia bem parecido com o que eu como aqui no Brasil. E aí, no finalzinho, eu liberei e comi aquilo que eu tava com vontade, né? E tornei aquelas coisas que eu tava vendo somente presenças reais na minha vida. Sabe o que aconteceu? Eu voltei mais magra do que eu fui. Acreditem se quiser, tá? Eu fui mais diligente com a alimentação lá do que no dia a dia eu tava sendo aqui. Voltei mais magra, voltei melhor do que eu tinha ido. E aí, gente, o que a gente tem que ter em mente, né? Que a gente tem que facilitar a nossa vida. Porque o processo, ele já é um processo difícil em si. Por que a gente vai dificultar mais ainda esse processo? Sabe? E foi exatamente isso, assim. Quando eu disse não, eu não estava me restringindo em nenhuma das duas situações. Eu estava facilitando a minha vida. Né? E foi exatamente o que aconteceu com a minha irmã. Só que ela escolheu dificultar a vida dela. Foi mais difícil para ela, porque ela abriu os sentidos, ela provou o salame. Né? Os sentidos abertos, gente, vão tornar a sua vida mais difícil. Vai ficar mais difícil fazer dieta. Presta atenção aqui. Por isso que a gente deve aprender a fazer escolhas mais conscientes, que vão ajudar a tomar a decisão mais fácil. Né? Uma decisão que normalmente é difícil. A gente tem que facilitar a nossa vida. Então a Carol, ela não comeu mais salame, ela ficou só ali naquela primeira fatia, mesmo que foi a única fatia. Mas foi mais difícil para ela, né? Ela até ali fez uns palitinhos depois de pepino, com cenoura, temperou, falou que era o petisco dela, para ela ficar ali à vontade, né? Para poder comer, se distraindo do salame, tirando o foco dela e a atenção dela do salame, né? Porque os sentidos estavam abertos. Os sentidos dela estavam abertos. E aí, eu vou contar pra vocês também o final da história. Porque a gente almoçou e teve sobremesa. Pudim de leite condensado que eu fiz, que é a sobremesa preferida da minha mãe. E aí, na hora de comer, a minha irmã levantou da mesa e disse assim, eu não vou comer. Aprendeu a lição, né? Eu não vou comer. Aí, a minha mãe olhou pra ela e disse assim, mas minha filha, só um pedacinho, não tem problema. Come só um pedacinho do pudim. E a Carol respondeu, tem sim, tem problema sim, eu não vou comer. Eu nem gosto tanto de pudim. E saiu da mesa. Ela não ficou ali na mesa, né? Namorando o pudim, na presença do pudim, pensando sobre o pudim. Ela levantou e foi cuidar da vida dela. Então, gente, olha só, no mesmo dia, na mesma circunstância, né, minha irmã ela precisou tomar uma decisão que dificultou a vida dela, mas ela estava atenta. Ela estava atenta e não caiu de novo na mesma arapuca. Não caiu, gente. E eu queria saber, né, de vocês aqui, quantas vezes vocês vão cair na arapuca do só um pedacinho não tem problema? Quantas vezes mais vocês vão cair nessa arapuca? Só um pedacinho não tem problema. E dificultar a vida de vocês abrindo esses sentidos. Por hoje era isso. Gostou desse vídeo? Curte, compartilha, deixa aqui embaixo seu comentário que eu vou adorar ler e saber que você passou por aqui. Problema, gente, não é o pedacinho, é essa abertura dos sentidos que torna o seu autocontrole muito mais difícil. Tá certo? Um beijo grande, fiquem com Deus e ao trabalho.